A ciência se desenvolve de forma lenta, mas progressiva. Ela se baseia nos próprios erros, em ideias equivocadas do passado, para aos poucos acumular evidências para a construção de suas teorias. A evolução do conceito de energia é um exemplo disso, um exemplo marcante de como se dá o progresso científico. E aqui nesse vídeo eu vou discutir todo o processo por trás da evolução desse conceito fundamental da ciência. Olá pessoal, meu nome é Eudes, bem-vindo ao Verve Científica. Aqui você tem contato com a ciência rigorosa, mas com pouca matemática. Se isso for interessante para você, assine o canal e dê um like nesse vídeo. Isso vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais gente. O conceito de energia se manifesta na natureza de muitas e diferentes formas. A energia está no sol, na chuva, no vento soprando, a energia é luz, é calor, ela está nos alimentos que nos mantêm vivos. A energia está por aí, em todos os lugares. Ela nos cerca. Mas apesar da sua importância, de toda a sua onipresença, um conceito claro para a energia só foi conseguido relativamente há pouco tempo, no século XIX. Neste e nos próximos vídeos dessa série sobre termodinâmica, nós vamos nos aprofundar no estudo da energia, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista conceitual. Eu farei isso sem dar margem para que conceitos místicos ou metafísicos se misturem com o conceito físico de energia. Isso não é difícil de acontecer e muitos até mesmo fazem questão de confundir. Os efeitos da energia são sentidos desde os primórdios da humanidade. Aristóteles foi o primeiro cara a lançar ideias sobre esse tópico 350 anos antes da Era Comum. E ele fez isso considerando o equilíbrio de braços de balança de tamanhos diferentes, suportando pesos diferentes. Ele atribuiu a essa propriedade o nome grego energeia, mas com um sentido muito vago, totalmente diferente do conceito que é aceito hoje, por exemplo. Como discutido nesse vídeo aqui, após Aristóteles passaram 2000 anos e praticamente nada mudou no campo das ciências naturais. Não houve avanços significativos ao longo de todo esse período. Foi somente no século XVII que Galileu Galilei, ao investigar a queda dos corpos, descobriu que a sua velocidade é independente da massa e aumenta com o tempo. Nesse vídeo aqui nós discutimos os estudos de Galileu em detalhes. Estes estudos forneceram as bases para as primeiras análises experimentais que envolveram o conceito de energia, embora ele ainda não estivesse em condições de analisar esse conceito. Isaac Newton publicou seus Principia em 1687, 5 décadas após Galileu publicar sua última obra. Na sua obra, Newton introduziu na ciência o conceito de força, como nós vimos nesse vídeo aqui. Mais adiante veremos que é a força a entidade física fundamental por trás do conceito de energia. Mas na época de Newton, a energia propriamente ainda não era um problema a ser tratado. Em 1717, 30 anos após os Principia de Newton, Jean Bernoulli já percebia que em todo equilíbrio de forças, não importa como elas sejam aplicadas, a soma das energias positivas deve ser igual à soma das energias negativas. E em seu trabalho ele empregou explicitamente o termo energia, que foi definido como produto da força pelo deslocamento. Essa definição nós investigamos nesse vídeo aqui. E foi justamente com os estudos de Bernoulli que o conceito de energia começou a emergir das observações de forma natural e correta. Com base em observações como as de um pêndulo oscilante, Gottfried Leibniz argumentou que deveria haver um invariante sempre que o trabalho fosse consumido em uma máquina. E esse invariante foi identificado como a soma de todo o trabalho realizado e de todas as forças vivas, ou vis viva, como Leibniz chamou. Somente 180 anos depois, essas forças vivas de Leibniz viriam a ser chamadas de energia cinética, por William Rankine. E foi somente por volta de 1850 que William Thomson, o Lord Kelvin, estabeleceu de forma robusta um conceito para a energia. Ele enfatizou que o estado de um corpo é caracterizado por um valor bem definido, e esse valor é a sua própria energia. Nesse ponto, a conservação da energia já era bem aceita dentro da mecânica. A conservação da energia já foi discutida no contexto da mecânica neste vídeo aqui. E nessa série, nós voltaremos a falar sobre ela num contexto ainda mais abrangente. A extensão deste princípio, mostrando que a energia é um constituinte fundamental do universo como um todo e não somente do mundo material,
foi introduzida pelo médico Julius Robert Mayer e um cervejeiro e estudioso autodidata, James Joule. A história da descoberta de Mayer merece ser contada com mais detalhes, porque mostra como é que um estranho, um outsider da física, conseguiu um avanço tão importante numa área que era dominada apenas por físicos. E mais, o quanto foi difícil para ele comunicar esse conceito à comunidade científica. Mayer atuou como médico responsável no navio holandês, que navegava para as Índias Ocidentais. Em certa ocasião, ele observou, durante um sangramento ocasional de um dos tripulantes, que nos trópicos o sangue saía das veias muito mais vermelho do que nas latitudes mais frias. Então ele percebeu que isso é normal nos trópicos e foi levado a concluir que em climas quentes o corpo precisa de menos energia para manter a temperatura corporal. Lavoisier já tinha explicado que o uso de alimentos pelo corpo, pelo menos em parte, significava queimá-los de forma controlada para fornecer calor. Na verdade, o sangue venoso mais escuro continha os produtos dessas reações para serem distribuídos aos pulmões e expelidas como dióxido de carbono. Com isso, Mayer foi levado a concluir que uma menor queima de comida era necessária para se manter o corpo aquecido nos trópicos. Por isso, o sangue era mais claro. E mais, isso levou Mayer a levantar questões sobre o trabalho. Seria possível que o corpo humano estivesse realizando trabalho para produzir calor? Existe uma relação entre os dois? E ao tentar encontrar a resposta, ele teve dificuldades. Lembre-se, Mayer era um médico. Ele não tinha um treinamento formal em física. E isso dificultou muito as coisas para ele. Mas, por outro lado, ele tinha a vantagem de não ter vícios tradicionais de pensamento científico. E também não tinha medo de perguntar as coisas que eram aparentemente absurdas aos olhos de um físico. Como, por exemplo, se o trabalho mecânico e calor, que eram considerados duas coisas tão diferentes, seriam manifestações de uma mesma entidade. Ele escreveu um artigo que foi enviado a um prestigiado periódico científico na época, em 1841. Tanto o artigo quanto as suas investigações posteriores foram simplesmente ignorados pelo editor. Ninguém entendeu sua ideia, nem mesmo acreditaram nela. Mas Mayer não desistiu e ele teve mais sucesso na sua segunda tentativa. Um segundo artigo foi publicado em 1842, numa revista especializada, mas não em física, mas sim em química farmacêutica. Esse artigo, sim, ele abriu caminho para a consolidação de conceitos importantes. Foi nesse artigo de Mayer que ficou estabelecida a diferença entre força e energia. Até então, falava-se em força quando se pretendia falar de energia. E 3 anos depois, ele publicou um segundo artigo onde declarou a lei da conservação da energia de uma forma mais geral. Na história da física, um dos problemas mais desafiadores que existiu foi conciliar o conceito de energia e calor. Estes conceitos eram características de 2 mundos diferentes, o mecanicista e o termodinâmico. O reconhecimento de que energia e calor deveriam ser formas diferentes de uma mesma entidade física é o fator que nos leva à generalização do princípio da conservação da energia mecânica. E foi Mayer o primeiro a estabelecer essa conexão de energia e calor. Pouco tempo depois, James Joule, de forma independente, chegou às mesmas conclusões de Mayer, mas ele o fez de uma maneira completamente diferente. Os lucros de sua cervejaria em Manchester permitiram que ele seguisse de maneira confortável com seus estudos científicos. Seu ponto de partida foi semelhante ao de Mayer, só que o organismo animal em seus experimentos foi substituído por uma aparelhagem elétrica e seus elementos galvânicos. Ele observou que o aquecimento dos fios condutores de eletricidade se deviam exclusivamente ao consumo de produtos químicos em seus elementos galvânicos. Ou seja, as reações químicas que surgiam devido ao efeito Joule era a fonte do trabalho mecânico e, de certa forma, do calor. Essa era uma situação bastante complicada e Joule tentou simplificá-la ao tentar estabelecer uma relação simples entre trabalho e calor. Ele descobriu que isso podia ser feito por atrito, quando o trabalho é transformado em calor. Se essa ideia estivesse correta, trabalho e calor seriam entidades equivalentes. Então, uma determinada quantidade de trabalho sempre produziria a mesma quantidade de calor, independente das formas pelas quais a conversão pudesse se dar. Joule então realizou experimentos nos quais o trabalho de queda de um peso foi convertido em calor de várias maneiras diferentes e concluiu que realmente há uma relação invariável entre trabalho e calor.
A comunicação correspondente foi publicada em 1843, apenas um ano após o primeiro artigo de Mayer. A conexão entre o universo mecânico e o universo termodinâmico agora estava clara. Poucos anos mais tarde, o fisiologista e físico alemão Hermann Helmholtz aprofundou o entendimento do princípio da conservação da energia e o descreveu de forma matemática e em muitos detalhes. E quando James Clerk Maxwell desenvolveu a sua teoria do eletromagnetismo, 20 anos depois do trabalho de Helmholtz, a energia eletromagnética foi imediatamente incluída no escopo geral do conceito de energia. E com isso, a bela estrutura da física clássica foi firmemente estabelecida. Vimos, portanto, que foi preciso de cerca de 2.300 anos, desde Aristóteles, para que a ciência obtivesse uma compreensão adequada do conceito de energia, o ente que move o mundo. E isso só ocorreu relativamente há pouco tempo, em meados do século XIX. É muito interessante pensar que um tópico como esse, que permeou a vida de todos os povos que pisaram sobre a Terra, veio a se consolidar somente há cerca de 180 anos atrás. Nos próximos vídeos vamos discutir os tipos mais comuns de energia. Esse fica por aqui. Dê um like nesse vídeo para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. E clica nessa bola aqui no meio da tela para assinar o canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!